Olá, vamos começar mais uma aula? Isso mesmo, mais uma aula aqui por esse nosso canal. A gente vai abordar hoje conteúdos bem legais para aprofundar cada vez mais o conhecimento de vocês no ramo da matemática. É isso aí, aquele abraço para vocês e assistam a aula até o final, tá? Na aula de hoje iremos abordar os produtos notáveis de um triângulo, tá? Nesse conteúdo iremos abordar vários tópicos interessantes para você fazer cálculos básicos e avançados de figuras geométricas triangulares, tá bom? Primeiramente, vamos saber sobre a altura de um triângulo. Ela é um segmento de reta que tem extremidade em um dos vértices e no lado oposto a esse vértice, sendo perpendicular a esse lado. Todo triângulo tem três alturas, tá? Nesta relação, observamos que tem um triângulo aqui, essa parte nós estamos vendo agora. Se eu observar o vértice, que é a parte superior desse triângulo, né, e ligar ele até a outra extremidade da outra aresta, tá? Nós vamos ter aqui a altura desse triângulo. Se eu ligar a altura do outro lado também, certo? Essa outra vértice, a extremidade, formando um ângulo de 90 graus com o outro lado, ele vai ter também outra altura. E podemos também observar o outro vértice, tá? E fazer a mesma coisa com o lado oposto. No caso, a aresta oposta. Então, nós temos aí três alturas do triângulo. Fácil de entender o que é uma altura. A altura não é medida do lado inclinado, como não pode se chamar isso aqui de altura, tá? A altura sempre é uma relação, é formar 90 graus aqui com a aresta oposta àquele vértice, tá? Esse local em que eles se encontram, todas as retas, tá? Ele vai ser uma relação que nós temos um ponto de encontro em cada uma das alturas. Esse ponto de encontro é chamado de ortocentro. É o encontro das três alturas de um triângulo. Então, se perguntar qual o nome do encontro das três alturas de um triângulo, nós temos o ortocentro. O ortocentro de um triângulo, ele pode ser exterior ao triângulo também. Nesse caso que a gente viu agora, ele era interior, foi dentro do triângulo. Mas ele pode ocorrer se o nosso triângulo em questão for um obtusângulo. Se isso acontecer, o ortocentro, ele não vai coincidir com uma parte interna do triângulo, não. Não vai acontecer. Olha só. Neste caso, esse é um triângulo obtusângulo, que é aquele triângulo em que um dos lados ultrapassam, e esse aqui, por exemplo, ultrapassa um ângulo de 90 graus, então é maior do que 90 graus, e os dois são chamados ângulos agudos, dois agudos e um obtuso. Nesse caso, quando eu for traçar essa reta do vértice, ele vai ter uma relação, ó, essa reta aqui ela não vai passar por ele. Para formar 90 graus, ela passa para o lado de fora. Do mesmo jeito, no vértice seguinte, no outro vértice, para ser coincidente, ele vai também ficar na parte externa. Já o outro, também na parte externa, ele vai coincidir num local que não está dentro do triângulo. Então, o ortocentro dele ficou numa parte externa ao triângulo, ok? Onde se localiza o ortocentro de um triângulo ABC, que ele seja retângulo no ângulo A? Então, o ângulo A será colocado aqui, ele é um ângulo reto de 90 graus, e a gente vai fazer as relações das retas para verificar onde fica o seu ortocentro, que é o que está pedindo nesse enunciado, tá? Então, seguimos um ângulo de 90 graus, mais um ângulo de 90 graus aqui. Como os catetos são perpendiculares entre si, o ponto A é o seu ortocentro. Então, ele vai coincidir com o mesmo local. Se eu pegar uma vértice do ponto C e levar lá para formar 90 graus, formou 90 graus nesse local. O B forma 90 graus também nesse local. Por coincidência, as três alturas formam no mesmo local. Então, no triângulo retângulo, quando você tira uma única medida de uma reta que vai do lado oposto ao vértice, que é retângulo, já vai coincidir com o local do nosso ortocentro. Então, o ortocentro coincidiu bem no local do triângulo retângulo. Iremos aprender agora também o que é mediana. Mediana de um triângulo. A mediana
é um segmento de reta que tem extremidades no ponto médio de um lado e no vértice oposto a esse lado. Todo triângulo tem 3 medianas. Então, vamos entender melhor o que é mediana? Vamos lá. Está aqui o triângulo. Eu vou observar os pontos A, B e C e, com isso, traçar algumas retas. Essas retas são baseadas na medida disso aqui. O ponto C e B, ou B e C, eu vou dividir ao meio. Vou traçar uma reta. Vou dividir ao meio, ele vai ser chamado de mediana 1, tá? Vou traçar outra reta dividindo o ponto AC ao meio e ligar ao vértice B. Vou pegar o vértice A e B e dividir ao meio e ligar também ao vértice C. Temos aí mediana 1, mediana 2 e a mediana número 3. Legal, né? Vamos para essa análise. A mediana de um segmento é a reta que tem extremidades no ponto médio de um lado e no vértice oposto ao outro. Todo triângulo tem 3 medianas. Esse local que coincide cada uma das 3 medianas, a gente dá um nome a ele, esse pontinho no meio. A gente dá o nome dele de baricentro, representado por a letra G. O baricentro é o local em que se encontram todas as medianas de um triângulo. A mediana é a média de cada lado ligada ao vértice oposto, tá? O baricentro divide a mediana na razão de 2:1, tá? Ela divide isso na relação de 2:1, uma proporção básica, tá? Ou seja, de A até G é 2 vezes o valor de G vezes a mediana 1, tá? De A até G é 2 vezes a mediana de G até M1. Ou seja, o que nós podemos analisar isso? Que essa medida aí, ó, de A até G, certo? Ela é o dobro dessa medida GM. Baseado no B e no G, de B até G, ele já é o dobro também dessa reta. Então, se aqui fosse o número 4, aqui seria 2. Se aqui fosse 5, aqui seria 2,5. Você entendeu o que nós queremos passar? É que ela é o dobro, é a relação de 2:1. E de C até G, ela também é o dobro de G até M. Ok? Vamos continuar aqui. Mediatriz de um segmento. O que é uma mediatriz? A mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio desse segmento, sendo perpendicular a ele. Uma reta perpendicular, oblíqua, transversal, nós sabemos o que é isso, né? Então, vamos lá. E temos uma reta AB, um segmento de reta, em que tem uma interceptação de um triângulo, aliás, de um ângulo de 90 graus nela. Com isso, nós temos o valor da mediatriz aí, é a reta que passa pelo ponto médio desse segmento, sendo perpendicular a ele. Então, eu posso observar que isso aqui é a metade da distância de A até B. Então, eu posso dizer que AM é uma medida que tem o mesmo tamanho de M e B, tá? Fácil de resolver isso, né? De entender. Então, com isso, a gente vai concluir o quê? Que essa reta é a mediatriz de um segmento A e B, em qualquer ponto da reta equidistante de A até B. Então, significa que ela divide essa reta ao meio. Já sabemos o que é uma mediatriz, né? Então, nós vamos verificar agora mediatrizes de triângulos. A mediatriz de um triângulo. Temos o triângulo, vamos dividi-lo ao meio, colocar o ponto reto em todos os segmentos e ela vai se interceptar. Com isso, a gente tem várias mediatrizes. E esse local que ela se encontra, que chamamos de ponto O, ele é chamado de circuncentro. A intersecção das 3 mediatrizes é denominada de circuncentro. Esse ponto é o centro da circunferência desse triângulo, tá? Então, em poucas palavras, se eu traçar uma circunferência em toda ela, em todo o triângulo, sendo que ele vai tocar em cada um dos vértices do triângulo, o ponto que vai ser a mesma distância em todos os locais desse círculo é chamado de ortocentro. Então, esse círculo vai ter essa relação. Em todos os lugares aqui, ó, vai ser a mesma medida dele. Muito legal, né? Fácil também de entender. Mediatriz de um ângulo
é a semirreta que divide esse ângulo em duas medianas iguais. Aqui nós temos o ângulo, esse ângulo vai ser dividido ao meio, significa que se aqui for x, esse lado também é x. Então, a bissetriz, ela divide o ângulo de um triângulo bem ao meio. Exemplos. A bissetriz de um ângulo de 40 graus, se aqui for 40 graus, certo? Aí nós temos que cada um dos ângulos aqui, ele vai medir, né, 40 graus. Então, se eu somar isso aqui tudo, ele vai dar 80 graus. Se esse aqui, cada um deles for 20, então a soma deles todo dá 40. Então, sabemos que é o dobro, tá? Então, você tem um ângulo tal que ele tem um valor de 50 graus. Encontre o valor de x e de y. Eu já sei que x é igual a y. Então, com isso, só é pegar 50 e dividir por 2. O valor de x é 25 e o valor de y também é 25, que a soma dos dois dará 50, tá? Então, vamos agora para o exemplo aqui, que foi enunciado. Se ele é 40 graus, eu colocar uma bissetriz, eu vou dividir ele ao meio. Então, cada uma das partes agora vale 20 graus, tá? Fácil de entender, né? Então, a gente vai agora verificar só esse último agora, tá? Bissetriz de um triângulo, em que nós temos os valores relacionados aqui, tá? Em que eu vou formar esse ponto eu chamo de I, incentro. O incentro é a intersecção das três bissetrizes de um triângulo. Ele fica baseado em uma circunferência que está inscrita no triângulo. Então, se tiver um círculo aí, ó, dentro do triângulo, ele vai coincidir com o mesmo valor dos raios em cada uma das medidas, tá? Então, finalizamos por aqui nossa aula. Esperamos que vocês tenham entendido, tá? Um abraço e até a nossa próxima aula. Não esqueça de assistir essa aula por completo.